Dia 5 cai no sábado. A empresa só paga na segunda? Negativo. Para fins de pagamento, o sábado é considerado dia útil. Então, ou seja, até o sábado a empresa tem que fazer o pagamento. Se a empresa não tem expediente no sábado, ela adianta e paga na sexta-feira, dia 4. Meu filho fez 18, agora posso parar de pagar pensão? Negativo, negativo. Apenas o juiz pode extinguir a obrigação da pensão, ou seja, aquela pensão foi fixada em juízo. Você tem que entrar com uma ação pedindo exoneração, porque eventualmente, se ele ainda precisar, o seu filho, mesmo que ele tenha mais de 18, você ainda pode ficar como obrigado a pagar a pensão, mas ela não se extingue automaticamente. Tem que fazer o pedido para que você não precise mais pagar a pensão. Patrão não devolver a carteira de trabalho há mais de 3 meses do funcionário. Bom, isso errado, tá? Não pode. A CLT prevê que o período máximo que a empresa pode ficar com a sua CTPS, seja para fazer a sua contratação, ou seja para dar baixa da sua carteira, aqueles que não utilizam hoje a CTPS digital, claro, né? Ele tem 48 horas, ou seja, 2 dias, é o prazo limite, tá? Inclusive, em alguns casos, o TST e TRT já entendeu que isso dá, inclusive, dano moral, se prolongar durante muito tempo essa posse da CTPS, do funcionário. Então, não pode ficar 3 meses. Com o divórcio, sou obrigado a tirar o sobrenome de casada? Bom, não. Lembrando que é opcional tanto o homem quanto a mulher adquirirem um sobrenome do outro cônjuge e também opcional retirá-lo. Pode permanecer, não tem problema algum. Só não vejo muito motivo, né, para continuar com o sobrenome do ex, mas tudo bem. Fui me casar e o cartório falou que temos que casar em separação total de bens. Por que isso? Bom, em algumas situações, o regime da separação total ele é obrigatório. Sendo elas, ou seja, você deve estar se encaixando em uma dessas. Ou maior de 70 anos, ou são divorciados e não fizeram a partilha dos bens do antigo casamento, ou adolescentes entre 16 e 18 anos, sem consentimento dos pais. Quem decide como usar os bens do menor de idade? Bom, à luz do Código Civil, os pais. Os pais são usufrutuários desses bens e a eles cabe a administração, utilizando do poder familiar. Dissolução de união estável e o casamento é igual? Bom, lembrando, união estável é equiparada a casamento, ou seja, ela não é igual, mas ela é equiparada. O casamento ele exige um formalismo, então, ou seja, você tem a documentação lá do registro civil, lá no cartório de pessoas físicas, enquanto a união estável ela não exige esse formalismo. Então são processos diferentes. O casamento só se dissolve pelo divórcio ou pela morte de um dos cônjuges. A união estável é um processo um pouquinho diferente, mas que em regra segue muitos ditames do processo de divórcio. Então eles são semelhantes, mas não é exatamente o mesmo processo. O que é curatela? A curatela é um instituto jurídico cujo qual alguém é nomeado para ser o curador, ser aquele que vai cuidar, aquele que vai administrar a vida e bens de uma pessoa que está incapaz. Então, isso é uma curatela. Em resumo, bem em resumo. O que é bem de família? Bom, bem de família é aquele mínimo necessário para que essa família, essa pessoa, né? Lembrando que hoje família pode ser uma pessoa sozinha, como pode ser 2 pessoas, pode ser pessoas com filhos. Então, aquele que protege essa família de viver com dignidade mínima necessária. Então, isso é bem de família. Mas um exemplo prático, a única casa que alguém tem é um bem de família. O que pode impedir o casamento? Bom, pelo visto hoje o pessoal está bem curioso com o casamento, né? Bom, as causas que impedem um casamento, elas são previstas lá no Código Civil, no artigo 1521, né? Mas existem também as causas suspensivas, que daí estão no 1523, salvo engano, tá? Mas como vocês estão bem curiosos, hoje eu faço uma postagem botando todas essas causas, tá?